Glória a Deus. Agora, antes de passarmos para a próxima área de discussão, quero falar sobre um dos aspectos mais agradáveis e prazerosos do trabalho. Amém. Porque em todo e qualquer trabalho há partes de que você gosta muito mais do que de outras. Por exemplo, se você é um médico, você teria que fazer o que eles chamam de visitas diárias às enfermarias dos hospitais, um processo que pode ser bastante demorado e exigente. Você tem que atender em ambulatórios. Pode ser que você precise fazer cirurgias. Pode ser que você precise fazer plantões noturnos. Pode ser que você precise fazer visitas domiciliares. Pode ser que você precise fazer algum trabalho no necrotério. Pode ser que você precise identificar os falecidos. Todo tipo de coisa diferente. Diagnosticar pessoas que já morreram. Atendimento de emergência. Existem tantos aspectos variáveis a serem considerados. Ficar numa sala de emergência a noite toda e para qualquer pessoa que chegar lá, você tem que ser o mestre de cerimônias e resolver todos os problemas. Chegar alguém inconsciente, sangrando, vomitando, respirando, sem respirar, tudo. Você deve resolver todos os problemas assim que estiver lá. Então, cada trabalho possui diferentes e variados aspectos. E há algumas partes que são mais agradáveis e outras que são nem tanto. Agora, quais são as 8 principais áreas desse belo e importante trabalho? Alimentação adequada, cuidado atencioso, oração fervorosa, visitação constante, aconselhamento sábio e interação significativa. Amém. Então uma das partes verdadeiramente boas desse belo trabalho é, sem dúvida, a visitação. É, de fato, um dos aspectos mais agradáveis e recompensadores desse belo trabalho para aqueles que já se preocuparam e se dedicaram em fazer visitas. Agora, é importante ressaltar que a visitação, em sua essência, envolve ir fisicamente ao local, o que demanda um certo planejamento e deslocamento. Amém. E a visitação é de grande importância, porque é a única coisa que realmente se destaca. Veja bem, a palavra pastor não é muito frequentemente mencionada ou encontrada nas escrituras sagradas da Bíblia. Alguém pode desligar o ventilador traseiro, por favor? Alguém pode desligar o ventilador traseiro? Glória a Deus. Glória. Tudo bem, agora para todos nós, certo? Todos nós viemos à igreja e isso é importante para a nossa fé. Há uma diferença. Quando alguém vem até você, onde você está, você se sente muito, muito feliz por ter sido visitado por alguém. Tudo bem? Agora, o importante é que você se sinta realmente bem com isso. Desculpe-me por usar a palavra. Quanto maior você fica na sociedade, menos visitantes você quer. Mas quanto menor você for na sociedade, mais você vai querer visitas. É como uma pessoa ocupada. Ou se você não é tão importante, poucas pessoas podem te ligar ou mandar mensagem. Mas se você é muito ocupado, pode acabar recebendo muitas ligações. Então, às vezes, o seu telefone é algo que você até joga de lado quando recebe. Portanto, depende de quem você é. Mas a maioria das pessoas que Deus nos deu não são pessoas importantes no sentido da palavra. Importantes como você pode considerar no sentido do mundo, no sentido mundano de importância. Elas não são pessoas importantes, são pessoas comuns. Pessoas comuns. Isso é uma música? Tipo, pessoas comuns. Como é que ela é? Uau! Grande Deus. É por isso que estou aqui pregando para você, neste exato momento, com todo o meu coração. Pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns. Você vê? Às vezes você se pergunta por que estou falando com você, não é? Sim. Não, é porque Deus, essas são as pessoas. Vocês são as pessoas que Deus usa. Deus usa pessoas comuns. Sim. Sim. Deus usa pessoas comuns. Eu sou muito comum e você é comum também. Sim. Você conhece Vivaldi? Sim. Eles riram dela. Ela não sabia cantar. Sim, nós costumávamos rir dela porque ela não sabia cantar. Tentar cantar. E todo mundo começava a rir. Ela decidiu cantar. Deus usa pessoas comuns.
Quando você vai ao Healing Jesus Christ, ela é a principal pessoa lá, controlando toda a música, cantando, tudo muito poderoso. Você vê milhares de pessoas e todos ficam encantados com ela e sua música. É impressionante. Então Deus usa pessoas comuns. E as pessoas que você está visitando são pessoas comuns. E porque elas são pessoas comuns, elas gostam quando você vai visitá-la. Um dia, em uma ocasião específica, fui visitar um homem muito rico. E quando cheguei à sua grande casa, disse ao empregado que estava no portão principal, na parte externa da residência, para avisar o senhor fulano de tal que eu estava ali aguardando para ser recebido. E ele ficou muito hesitante e tranquilo, porque não tinha sido avisado de que algum visitante viria, não sabia quem eu era e nunca tinha me visto ali antes. Então ele não ficou muito feliz. Porque, veja, um homem rico ou uma pessoa importante pode não ficar tão feliz em receber uma visita que não estava esperando. Você deve avisar as pessoas que vai visitá-las antes de ir. Você não pode simplesmente aparecer na casa das pessoas. Eu só estava passando por aqui, por esta área. Não podemos simplesmente ficar passando por aí de forma aleatória. Eu estava na região apenas para dar um oi rápido. Você pode realmente imaginar se todo mundo passasse pela minha casa só para dar um oi, sem um motivo claro? Não. Então foi quando ele contou ao homem rico que eu estava lá. Aí ele voltou todo animado, diferente de quando estava indo. Ele estava indo a contragosto. Mas então acho que o homem ficou feliz em me ver, em me ouvir, em ver que eu tinha vindo. Então ele voltou animado. Ah, por favor, venha, por favor, venha. Porque você nunca tem certeza quando essa pessoa não é uma pessoa comum. Mas para as pessoas comuns, elas sempre ficam felizes que você passou por lá. E elas dizem, ah, você acredita? Você acredita? Então, o pastor veio à minha casa. O quê? Ele sentou realmente bem aqui. Ah, porque eles são pessoas comuns, pessoas como nós. Então, você não deve, de forma alguma, negar a sua visita às pessoas comuns. Porque, de fato, uma visita faz aquilo que a pregação por si só não consegue fazer. Amém. Se fosse a mesma coisa, então o doutor não precisaria fazer a visita de rotina. O que faz algo diferente dos pacientes ambulatoriais, da clínica OPD, que faz algo diferente da cirurgia, que faz algo diferente do plantão de emergência. Todas essas são coisas diferentes, mas é tudo obra do médico. Você está me ouvindo? Tudo bem, Puna, preciso de uma coisa, certo? Ok? Então, há 3 coisas realmente muito importantes que uma visita pode, de fato, fazer por você, sabe? Ok? O número 1 é uma expressão de amor. Todo mundo diz amor. Quantos de vocês se sentem tocados às vezes quando alguém chega, vocês não conseguem acreditar que vieram até aqui? Você veio me ver. Uau. Incrível. É uma expressão de amor. Não pensei que você viria aqui. Quantos gostariam que eu fosse visitá-los em seu quarto? Vou passar por lá um dia desses. Na verdade, é uma expressão de amor tão grande e verdadeiramente profunda que muitas vezes, quando você visita alguém, essa pessoa realmente acredita que você gosta muito dela, que a ama de alguma forma sincera e genuína. Sim, aquela pregação do púlpito não consegue realmente transmitir esse amor verdadeiro. Tudo bem. Qual o seu nome? Assim é a vida. Você estava sentado aqui ontem. Ok. Eu estava me perguntando onde você estava. Glória a Deus. Direita quando movida para a esquerda. Aleluia. Isso ministra amor. Então, toda vez que você caminha, veja, foi assim que consegui que alguém como o estimado bispo Saak se tornasse meu amigo e estivesse sempre comigo. Eu fui até Okonlu, caminhando do Vol Hall, passando pelos fundos do Water Hall P20 e descendo até o Kungu.
Não é uma jornada pequena, de fato, mas valeu a pena e foi uma experiência verdadeiramente significativa e memorável. Quantos sabem que não é uma jornada pequena? E subir só para ver que escreveram na porta dele: ai de mim se não pregar o evangelho. Foi assim que soube que era o quarto dele. E nós batemos. Ah, eu vim todo esse caminho. Esse irmão, eu não o conheço tão bem. Eu não o conheço. E mesmo assim estava indo. Veja, foi assim que consegui alguém assim. Mas veja, até o fato de eu ter ido lá e ele nem estar, a pessoa ficaria impressionada porque eu não o conhecia. Antes de eu entrar na universidade, ele foi para uma escola diferente. Ele foi para Augustine e eu fui para Axiota. Sim, realmente. E eu para a Imota. Oh, meu Deus. E eu não encontrava pessoas de Augustine. Foi assim que eu realmente consegui uma esposa. Eu estava visitando as pessoas que eu já conhecia de Arimota. Havia uma irmã que eu conhecia de Aimota. Fui vê-la andando por aí, eu estava começando o meu... Eu já vinha orando antes de entrar na escola pelo trabalho do Senhor. Veja, um jovem pode trabalhar para o Senhor. Orei nos jardins e jejuei muitos dias antes de ir para Laon e visitá-la. Essa pessoa, a única pessoa de que preciso do meu Timoto. Eu não conhecia todas essas pessoas das escolas de Capel. Eu não conhecia ninguém. Quando a visitei, ela tinha uma colega de quarto, e essa colega era uma grande e muito querida amiga da minha esposa, e na verdade foi a dama de honra principal do nosso casamento. Sim, então, em uma outra ocasião em que a visitei novamente, ela estava por perto, e eu comecei a conhecer outras pessoas, o que foi muito bom e interessante e muito agradável. A visitação é algo verdadeiramente poderoso. Posso te contar muitas histórias de vitórias significativas que Deus me concedeu através da visitação e do trabalho missionário. A segunda coisa realmente importante a considerar é que a visitação é um ministério muito poderoso da palavra de Deus. Amém. Ministério da palavra. Aleluia. Você tem a oportunidade de ministrar a palavra. Agora, ministrar a palavra não significa ficar atrás de um púlpito. Mary, você está bem? Tem certeza? A palavra não significa que você tem um púlpito, não é mesmo? Veja, a palavra é algo que você compartilha. Ela se torna a sua conversa. Qual é o seu nome, rapaz? Não de qual escola? Sempre que é como uma conversa contínua, você está sempre compartilhando a palavra de Deus o tempo todo. É isso que significa. Então você está conversando alegremente, está rindo muito e se divertindo bastante. Sempre haverá uma escritura no meio. Você mistura e antes que perceba já está ministrando a palavra de Deus. Uma vez eu encontrei ela não era minha amada. Então eu a encontrei e ela disse que ia assistir a um filme com alguém. E eu fiz um comentário sobre o quê? O que está acontecendo é que para os cristãos todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E ela se virou, fez um retorno de 180 graus. Sim. Eu vim e ouvi muitas pessoas convidando-a para festas e apresentações. Sim, e eu vejo de maneira bastante simples e clara as escrituras saindo da minha boca para dispersar todos os seus convites e propostas. Você está me ouvindo agora? Então, em cada visita você pode assim ministrar a palavra de Deus. E em terceiro lugar, você pode também ministrar orações poderosas e significativas. Essas são as três coisas que acontecem quando você visita alguém. Agora, quando visitei o estimado presidente do Mali, visitei o presidente do Mali. Quando fui ao Mali, decidi visitar o presidente, que é uma figura importante. Sim.
E veja, você aprende muitas coisas. Quando eu fui lá, eu vi um castelo que foi construído pelo belo palácio francês. Interesse pelo design francês. Muito bonito. O presidente do Mali é muito mais simpático do que o que realmente temos. Sim, é muito lindo. Muito lindo e bastante exótico. E então, quando o visitei, ele estava em uma crise realmente profunda e muito séria. Isso foi antes de começar essa guerra no Mali. Para demonstrar amor a ele, então compartilhei a palavra com ele. Eu te disse 3 coisas. 3 coisas. Ministrei a palavra. Eu disse que Jesus Cristo veio morrer na cruz por todos. Doutor, você estava lá, é verdade? Eu ministrei a palavra. Você ministrou a palavra. Você compartilhou a palavra em um ambiente agradável. E eu fiquei impressionado que você aproveitou aquele momento para compartilhar a palavra de Deus. Quero dizer, normalmente as pessoas falariam de política. Falaria de política e viria para a sua nação, que é uma nação bonita. Mas você foi direto para o ouro. E eu quero dizer, Uau! Na minha visita, veja, em uma visita, essas são 3 coisas que acontecem abaixo da palavra oração. Então, quando terminei, eu disse, vamos rezar. E então o presidente colocou a mão e eu rezei. Ele fez as mãos assim. E quando terminei de rezar, então você sabe, não sei se você viu como os muçulmanos fazem. Eles estão recebendo suas orações. Os muçulmanos também são ótimos. Há muitas coisas boas sobre o islamismo e os muçulmanos. A maneira como eles acreditam em Deus é muito atraente. Sim, ele recebeu uma oração. Ei, e eles ficaram muito felizes com o. Quando eu estava indo embora do Mali, eles me deram uma escolta presidencial completa até a base do avião. Sim, foi uma honra. Então, quando cheguei lá, eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas quando cheguei bem ao pé do avião, o cara me levou num carro, o presidencial, sei lá o quê. Quando cheguei lá, ele me ajudou a receber uma bênção especial antes de subir os degraus da aeronave. Similar. Você se lembra daquela noite? Você estava lá naquela noite quando fui ao aeroporto? Mali. Sim. Pegando um voo saindo de Bicu agora. Sim, realmente. Então, definitivamente sim. Abençoe-o. Sem saber que ele havia planejado receber uma bênção especial, antes de eu sair, ele viu que seu presidente havia recebido uma oração significativa. Agora, não pense que você não tem nenhuma bênção para oferecer. Veja bem, não diminua sua mente. Eu o designei como ancião. O que mais você quer? O que mais você quer que seja nomeado Papa? Você tem uma bênção. Rezar. Veja, as pessoas não sabem o que fazer. Eu também poderia ter dito, bem, sou apenas um pequeno pastor de Gana. O que tenho a oferecer? Eu disse não. Eu disse, eu quero vir aqui por causa disso e eu quero intervir. O embaixador de Gana me apresentou ao presidente. Embaixador de Gana. Ele disse, este é um pastor. Ele é isso e isso. E então fiz uma longa introdução sobre quem eu sou ao presidente antes de falar. Sim, então você também é importante. Não se rebaixe. Então pergunte por mim. Quando não o fazem. Quando eu falo, você não pode falar. Diga a palavra. Palavras agradáveis são poderosas como favos de mel. Uma palavra dita oportunamente é como maçãs de ouro em salvas de prata. Fale a palavra de forma adequada, corretamente. Veja, a Bíblia diz, uma palavra dita no momento certo, dita corretamente. É por isso que eu estava falando sobre pregar como é um trabalho especial. É como maçãs de ouro. Enquanto você fala, maçãs douradas estão saindo da sua boca. Você acha que um presidente não gostaria de receber maçãs de ouro? Quantas pessoas têm maçãs de ouro em salvas de prata em suas casas? Fale, minha irmã. Fale, meu irmão. Não pense que você não tem nada a dizer. Você é a pessoa que Deus vai usar. Amém.
Então, é de suma importância que você se organize e faça a visita necessária. Agora, uma das coisas mais cruciais e fundamentais é que, na sua posição como ancião ou pastor, é absolutamente imperativo, certo? Você nunca deve, em hipótese alguma, recusar-se a visitar alguém, especialmente e principalmente quando essa pessoa expressa o desejo sincero de ser visitada. Veja, o único motivo pelo qual não estou visitando você agora é por causa do tempo. Esse é o motivo. Se o tempo realmente permitisse, eu faria questão de visitar cada um de vocês em seus respectivos quartos, abrangendo todo o campus, desde o início até o fim. Acreditem em mim, por favor, acreditem em mim. Se algo pode ser realizado, se é possível de ser feito, então, sem dúvida alguma, deve ser feito e concretizado. Essa é a regra que viemos aprender nesta ocasião. Se algo puder ser feito, então deve ser feito. É isso aí. É como orar por alguém. Quando você está orando, gostaria de impor as mãos sobre todos. Mas por causa do tempo, nós apenas oramos de forma geral. Porque se fôssemos orar por cada pessoa, o culto até terminaria em confusão, pois você não aceita a realidade de que não pode fazer isso fisicamente, de forma prática. É por isso que temos anciãos e pastores que têm um número menor de membros. Se você tem apenas 10 membros, deve visitá-los pessoalmente, cada um deles individualmente, dedicando tempo a cada um. Quando você chega, você diz, pastor ou ancião? Eles devem te chamar de ancião. Não, eles devem te chamar, quero dizer, tanto faz. Francisca, esta é a anciã Francisca. Não fique só chamando Francisca. Claro, não diga para eles me chamarem. Eu não sou uma pequena. Eu não sou uma menina. Eu não sou uma menina. Não mencione meu nome. Quando você faz isso, você não está agindo com humildade. Amém, Sol? Agora, visitar leva tempo e por isso você precisa de sabedoria. Portanto, você deve sempre usar a sabedoria e o bom senso durante ou para a visitação. Como? O que quero dizer com isso? Você deve combinar cuidadosamente as visitas que você já vai fazer com o Joey, como, por exemplo, ir à igreja ou outras atividades semelhantes. Então, você pode visitar alguém no caminho, se desejar. Ele não sabe que você está indo a algum lugar, mas você pode visitá-lo no caminho de ida e também na volta. E também várias visitas importantes, como quando você vai ao salão Aliquapong e sabe que há 3 de seus membros presentes lá, por exemplo. Então você deve visitar todos eles. Você entende o que estou dizendo? Se você não usar sabedoria, vai sair do salão Sabá para o Aleapon e voltar subindo e descendo 3 vezes. Você vai ficar cansado e seus pés vão doer. Já não tem muita comida no sistema. Amém, final. Agora você pode visitar pessoas em muitos lugares diferentes. Veja bem, uma visita é ir até alguém no local onde ele está. Então, uma das coisas mais poderosas é visitar as pessoas em casa. Você também pode visitá-los no trabalho ou até mesmo na sala de aula ou no negócio deles. Eu já visitei muitas pessoas em seus escritórios, em diversos bancos. Eu vou te visitar lá na sua própria casa, em todo e qualquer lugar. Quando eles te veem, eles dizem, o que exatamente você está fazendo por aqui neste exato momento? Eu visitei alguém no banco, ele ficou surpreso. Começamos na recepção do banco e eu conversei com ele. Sim, ele ficou surpreso ao me ver. Sim, eu vim te ver. Como você está? Como vai tudo? Visitei advogados em seus escritórios.
E por isso eu quero que você seja um visitante profissional, um verdadeiro e dedicado especialista. E gradualmente Deus vai te dar visitas de perfil cada vez mais alto para fazer. Agora eu tenho visitado presidentes, mas comecei visitando pessoas comuns. Amém. Agora, as visitas na Bíblia são as que mais me impressionam. Número 1, visitas bíblicas. Jeová visitou Adão e Eva em sua própria casa, um lugar especial. Você se lembra? No frescor do dia. E o que exatamente isso fez para resolver um problema sério que havia começado a se manifestar? Às vezes, quando você visita as pessoas, percebe que há tensão na casa, porque há uma fera ali, que você nunca consegue ver. Quando vão à igreja, usam o mesmo tecido, marrom, marrom. Enquanto isso, eles não estão se falando. Quando você vê que está passando ferro em um marrom. Eu também passo ferro em um marrom. Tudo por aparência. Deus visitou Abraão. Quando Abraão tinha 90 anos de idade, ele o visitou. O Senhor apareceu a Abraão e disse: você será pai de muitas nações. Às vezes, durante uma visita, você ministra poderosamente. Então, Deus Jeová é um visitante. E é por isso que você ouve pessoas bravas com você, porque você não visita. Jeremias 22 disse: sou contra os pastores, porque eles não visitaram o meu povo. Número 3. Deus Jeová visitou Isaac. O Senhor lhe apareceu e disse: não entre no Egito. Não faça isso durante a visita. Eu lhe disse: você sempre ministra a palavra. Então Jeová visitou Isaac na terra, em sua casa, e lhe disse: não vá para o Egito. Gênesis 26. Ele disse: não vá aqui, é uma má ideia. E às vezes é somente durante uma visita que você pode dar um conselho muito importante. Mas do púlpito você não pode. Talvez seja muito genérico. Amém? Sim. Número 4. Deus visitou Jacó, e foi o próprio Jeová quem visitou Jacó, de fato. E foi durante essa visita que Jacó decidiu pagar o dízimo. Sim, Gênesis 28, versículo 16, diz a Bíblia: e Jacó acordou do seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar. Se ele está neste lugar, deve estar visitando, porque ele não fica debaixo daquela árvore. E Jacó tomou a decisão de pagar o dízimo. Há muitas coisas sobre as quais você pode falar durante uma visita. Amém. E Deus visitou Moisés para chamar sua atenção. Lembra da sarça ardente? O anjo do Senhor apareceu a ele numa chama. Você acha que Deus mora numa sarça? Há uma sarça na estrada de Cologonal. Eles a construíram e fizeram um muro ao redor dela. E dizem que é um Deus. Você acha que Deus mora naquela sarça? Eu não acho que o meu Jeová mora naquela sarça. Se Deus foi até aquela sarça, ele está visitando. Ele está apenas passando por ali. Aleluia. E o que aconteceu quando ele passou por ali? Ele chamou a atenção de Moisés. Então, às vezes, uma visita pode realmente chamar a atenção de alguém de uma forma muito significativa e impactante. Amém? Jesus Cristo visitou este mundo. Jesus visitou este mundo por cerca de 3 dias. E por 3 anos ele ministrou. Nos primeiros 30 anos de sua vida, ele só fazia trabalhos de carpintaria. Mas depois disso, ele veio em sua unção divina. Isso mostra que quando você visita e não usa a unção, não tem efeito algum. Porque quando Jesus esteve aqui por 30 anos, ele estava fazendo carpintaria. Então ele assumiu o manto da unção e aí sua visita começou a funcionar. Por isso, quando você visita, deve falar com autoridade, se relacionar e fluir. Então Jesus, o Messias, visitou esta terra. Este mundo foi o mesmo depois da sua visita? Por que ele não ficou no céu e simplesmente nos mandou um oi,
ou nos enviou uma mensagem via WhatsApp, ou talvez um Twitter. Ele poderia ter tuitado para nós diretamente do céu, tuitado ou até mesmo mandado uma mensagem no Facebook, dito: olhem para cima, estou aqui, olhem para cima, estou aqui. Esta é uma visita que trouxe salvação. Você pode visitar pessoas e levá-las a Cristo. Olhem, se você não consegue levar pessoas a Cristo, renuncie. Você não é um ancião. Eu visitei alguém no quarto dele. Eu o levei a Cristo. Eu já levei muitas pessoas a Cristo pessoalmente. Por isso, eu conheço casos difíceis. Ore para que você não encontre um judeu quando estiver tentando converter um judeu. Você vê como é difícil. Ou então, converter um homem branco da Europa. Homem branco atual. Sim. Salvação. A salvação veio a este mundo. 3 anos de visita. Então você ficará bastante surpreso com toda a sua pregação e assim uma visita para você ter um membro mundial. Você está enviando mensagens pelo WhatsApp e tudo mais. E assim, uma visita real. Veja que mudou o ministério. Olha, eu lembro quando fui estudar uma igreja. A primeira igreja que comecei, além daquela que temos em Coligono. Sim, igreja de Coligono. A primeira foi. A primeira filial foi Genebra. Eu precisava de membros. Eu não os tinha naquela época. Eu sabia disso. Lembro-me de um amigo, o Motte, que é filho da amiga da minha mãe, cujo pai também é ganês e a mãe é suíça, de forma bastante clara. E eu disse que ele mora em um certo lugar longe de Genebra. Então, um belo dia eu disse para mim mesmo, deixa eu ir visitar esse cara. E eu então peguei um trem e fui até lá. Uma longa e cansativa viagem de 1h30 para finalmente encontrar a casa dele. Ele ficou muito surpreso ao me ver. Um colega ficou chocado e eu disse, eu vim porque tenho te convidado para vir à igreja. Venha. Ele disse, onde estamos é longe. Quando eu fui lá, eu mostrei para ele que realmente não é muito longe. E desde aquela época até o dia de hoje, isso permanece assim. Um membro, agora ele é pastor. Ele é o pastor principal da igreja desde aquela época, especificamente desde o ano de 1992. Em 1992, eu ganhei um novo membro que se tornou parte da congregação depois de uma visita inicial. Nunca esquecerei aquela visita. Sim, tenho amigos duradouros, membros duradouros, amém. De muito, muito longa duração de tudo, verdadeiramente, em todos os aspectos. Aleluia. De uma visita. E posso dizer que conheço muitos dos meus pastores cujas igrejas não estão funcionando. Eles não fazem essas coisas. Eles não fazem essas coisas. É por isso que no ministério, agora nos desconectamos de todos e dizemos, torne-se quem você pode se tornar. Isso significa tentar fazer sua igreja funcionar. Se não funcionar, cabe a você. Os problemas vão terminar onde você está. Não é que esteja tudo conectado e acabe derrubando todos nós. Se você não quiser fazer essas coisas que estamos compartilhando, o que fizemos para ter membros, você já foi em visitação com o bispo Sai, que dirige de casa em casa por Salmono, por Isleon, por aqui. 2 áreas diferentes. Vamos à casa dessa pessoa. Bishopak é assim. Se você quer aprender sobre visitação, siga o Bishopak. Ele é um visitante profissional. Ele conhece a casa de todo mundo. Foi assim que eu soube disso. Olha, esse cara é ungido para fazer o trabalho pastoral. Ele conhece todo mundo. Todo mundo diz, um está aqui, outro está ali. Ele realmente conhece o trabalho deles. Ele sabe de todos os lugares. Já esteve lá. Ele vai. Ele sabe que todo mundo é um visitante. Sim, um visitante profissional. Desde que o bispo Ed começou a assumir, ele assumiu a igreja no aeroporto. Então, quando chamo de por que você está, digo, posso levar Beboa, ou em algum lugar que esteja em um herói. O que você está fazendo? Visitando pessoas, visitando pessoas. Pastor, igreja funciona. Conhece a casa, conhece a casa. Ele está indo aqui fazendo isso. Indo aqui. Vá aqui. Não pode estar lá. Venha para este programa coisas diferentes. Ficar de pé. Onde está a arma? Fogo. Execução.
Pastor Kuma. Qual é o nome dele? Todos vocês, mãos à obra. Qual sim? Não diga que sua igreja não está funcionando. Você ouviu? Eu disse para não dizer que sua igreja não está funcionando. Não diga que as pessoas não virão. Não diga que as pessoas não gostam da igreja naquela área. Não diga que essas pessoas são assim. Comece a fazer as coisas que estão escritas, que nós dizemos para fazer, e faça isso na prática, de uma forma muito mais concreta e aplicável, de fato e de maneira tangível. Não diga que você não tem pessoas, pois isso não é o ponto principal. Não estou interessado em ouvir que Jesus visitou o próximo indivíduo, de forma alguma. Número 6. Jesus visitou a casa de Pedro. Mateus 8,14. E Jesus estava chegando à casa de Pedro e ele viu a sogra de sua esposa acamada com febre. Ei? E ele a ministrou bem. Jesus visitou a casa de Jairo. Você se lembra da filha de Jairo? Ele veio perguntar: você pode visitar? E ele disse: eu posso. Amém. Número 4. Jesus visitou Marta e Maria e começou a observar quem realmente sabia cozinhar e quem, de fato, não possuía essa habilidade. Ele viu que Marta gostava de cozinhar. Maria gostava das escrituras. Se Jesus fosse casar, ele teria casado com Marta. Não deveria casar. Porque quando você casa, você não está casando com o Espírito. Olha, se eu tivesse que escolher entre Marta e Mary para me casar, eu teria me casado diretamente com Marta, sem dúvida. Mas se eu quisesse, um membro da igreja teria escolhido Maria. Algumas pessoas são boas como membros, mas não são boas como esposas. Sim, porque quando você chega e precisa comer alguma coisa e diz que Maria está no espírito, salabalab shabalaba, é uma situação bastante interessante e que merece uma análise mais aprofundada. Maria está no espírito. Mary, eu disse que estou com fome, eu disse que quero a comida agora. Estou no espírito. Estou dentro do... Deus está apenas me dando uma revelação. Espere. Como Deus pode estar lhe dando uma revelação quando eu preciso comer agora? É por isso que às vezes as pessoas ficam decepcionadas quando se casam com cristãos. Porque eles disseram, mas ela estava fluindo. Ela disse, F.L. Fling, irmã. Ela flui na igreja, ela canta, ela está na reunião de oração. Mas você vê, você não pode comer orações quando chega em casa. Você não pode comer músicas quando chega em casa. Você está cantando bonito. Você precisa de habilidades culinárias. E casar com ela. Se eu quisesse realmente casar com uma estrela, eu definitivamente escolheria uma estrela da culinária em vez de uma estrela do canto. Tá? Porque eu não posso comer uma música. Eu não posso comer uma música. Nós não comemos músicas. Você come uma barra de bolso quando está com fome. O que você acha? É fantástico? É realmente incrível? Ah, sim, é verdade.
Você não pode simplesmente comer músicas quando está com muita fome. Então, por favor, deixe-me cantar uma canção muito especial para você agora. Você está me cantando para dormir para que eu esqueça da comida. Então, quando Jesus visita, é quando, às vezes, quando você visita as pessoas, você vê o quão sujas elas são. Eu me lembro de quando eu estava no campus, quando eu estava na escola, foi exatamente quando eu vi. Eu posso ver. Você pode conhecer alguém visitando. Você vê? Irmãos, você vê visitado. É por isso que, quando você faz o trabalho de Deus, você é quem se beneficia. Sempre há alguns efeitos colaterais em algum lugar. Você vê. Vou te mostrar uma escritura, tudo bem? Eu não conto a ninguém, absolutamente a ninguém. Você vai contar às pessoas ou vai manter isso em segredo, guardado a 7 chaves? Isto é privado. Provérbios 16, 26 diz que aquele que trabalha arduamente, trabalha verdadeiramente para o seu próprio benefício e sustento. Aquele que trabalha, trabalha para si mesmo. De fato, quando alguém está trabalhando, na verdade está trabalhando para si mesmo. Como, por exemplo, se eu estou aqui, estou pregando na verdade, estou trabalhando para mim mesmo. Isso vai me beneficiar muito. Sim, até mais do que você. Então, às vezes, quando você está visitando, se surpreenderá ao ver que isso te beneficiará. Você pode perceber que sua casa vai ficar muito bagunçada ao visitar alguém no quarto dela. Quando você entra no quarto, você vê, este é o futuro. Você vê a falta de hospitalidade, a ausência de comida. Um dia, o bispo Ed visitou uma irmã no campus. E essa irmã não sabia cozinhar. Eu não sei como ele estava lá. Quando ela estava cozinhando ou quando ela estava. Mas ela lhe deu um pouco de comida para experimentar. E eu te digo, não me surpreende até hoje que essa irmã realmente não tenha conseguido se casar. Sim, porque aquele ensopado horrível, eu nunca vi nada igual. Não foi. Era um ensopado. Você conhece o ensopado? Era ensopado de cebola. Ensopado de cebola? Eu lhe digo somente e apenas cebolas. Então, quando ele finalmente voltou para casa, ele veio diretamente nos contar sobre a sua experiência com o ensopado de cebola. Ele disse com uma expressão de desapontamento: "Ei, eu simplesmente não poderia comer aquilo." E ela, curiosa e um pouco preocupada, perguntou: "Você realmente está comendo isso?" E ele estava olhando para a cebola na rua. "Ei, como posso comer esse ensopado de cebola?" Então, aquele que trabalha no laboratório, trabalha para si mesmo. Isso é alguma obra de Deus que você está fazendo? Lembre-se de que você é quem está se beneficiando daquele laboratório. Então, ele viu a cebola para você e disse: "Nunca, isso não pode acontecer por aqui." Ensopado de cebola. Pergunte ao seu vizinho se ele gosta de ensopado de cebola. Veja, enquanto você trabalha, ouça, enquanto você trabalha, você está trabalhando para si mesmo. Se você está fazendo algo por você, eu vi realidades.
Tudo isso são algumas pessoas. Elas podem maquiar o rosto, podem se vestir, podem fazer. Mas, meu amigo, quando chega na comida, ele diz: o seu ensopado que está vindo. Ó, meu amor. Então Jesus visitou Marta e Maria. Então ele viu que Marta estava cozinhando. Ela estava indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, para cima. Se Marta viesse e dissesse que essa Maria, ela está sentada aqui aos seus pés como um anjo, ela não faz nada, olha para as unhas em vez de... Ela só fica sentada admirando. E algum outro descrente poderia ter vindo e dito isso. Ah, ela está apaixonada por Jesus. Do jeito que ela só senta e o escuta, enquanto Marta estava organizando as coisas, Marta. E Maria deveria agradecer a Deus que Jesus decidiu não se casar, porque Jesus teria escolhido a humilde e dedicada Marta naquele exato momento para se casar. Você está completamente chocado e surpreso. Maria, você sempre diz que gosta e se interessa apenas por coisas espirituais e divinas. Você só está fazendo ensopado de cebola. É aquele que trabalha duro. Diga de novo. Aquele que trabalha, trabalha para si mesmo. De novo. Diga de novo. Todo esse trabalho que estamos fazendo, mas você não sabe. Você não sabe se está realmente fazendo algo por si mesmo. Não posso te contar tudo. Se eu te contar, acredite quando eu digo que ao falar disso, me vem à mente umas 5 histórias. Por que aquele que se dedica ao trabalho, que investe seu tempo e energia em suas atividades profissionais, busca alcançar seus objetivos e contribuir para a sociedade? Qual é a motivação intrínseca que impulsiona o indivíduo a se empenhar diariamente em suas tarefas, superando desafios e buscando aprimoramento contínuo em sua jornada laboral? Quando você está aprendendo a pregar e está pregando naquele seu quartinho, falando e aprendendo, você está fazendo algo por si mesmo. Não, eu estou pregando, eu sou do Lighthouse. Por causa do primeiro amor. Olha, tem algo errado com você. Você está ajudando a si mesmo. Você está aprendendo um trabalho fantástico. Isso é muito incrível. Muito bom. Maior do que o que você está aprendendo na escola. Esse trabalho, quando você está cantando e ensaiando, é demais. Você está ajudando a si mesmo. Quando eu estava em Cambridge Road, juntei-me aos músicos. Eu não sabia tocar de ouvido. Eles me ensinaram um pouco. Então, o drama me mostrou como tocar bateria. E o guitarrista me mostrou como tocar violão. E eu aprendi a tocar todos eles, pelo menos um pouco. E eu estava lá, eu ajudava todos os instrumentistas. E foi assim que eu cheguei. Conheci pessoas que ficam muito ocupadas quando estamos trabalhando nos bastidores deles. Porque quando agora dizemos vamos orar, você os vê conectando cabos e arrumando as coisas. Foi aí que eu percebi. Quando fui para Genebra, muitos anos depois, completamente sozinho. Cheguei lá e encontrei pessoas inexperientes. Ninguém sabia de nada. Então disse, vamos comprar instrumentos. Eu sabia como consertar, eu sabia como comprar em um centro. Não estou me sentindo bem. Execução agora. Ok. Eu estava em Genebra e precisava de alguém. Eu precisava que as pessoas fizessem de tudo para tocar o instrumento. Bateria. Esse. Comprei uma bateria nova. E como eu já tinha realizado esse trabalho anteriormente, eu já sabia exatamente o que fazer. Então liguei para o pastor Jimmy e disse, deixe-me mostrar-lhe como tocar. Toco. Lembro-me de como me ensinaram a tocar bateria na Cary Road. Ele me disse, toque isso, isso assim. Então eu o ensinei e ele se tornou um dramaturgo.
eu pensei em rir de uma garotinha. Eu a ensinei a tocar teclado, disse para ela tocar assim. Ela não sabia fazer isso. Então eu ensinei teclado, eu ensinei a todos eles. Sim, depois eu ensinei canções. Sim, tudo isso eu já fiz antes. Eu não sabia que estava ajudando a mim mesmo. E posso te contar os efeitos disso mais tarde em tantas coisas. Sim, é maravilhoso. Quando você está trabalhando, está apenas trabalhando para si mesmo. Veja, eu estou fazendo a contabilidade. Estamos contando dinheiro na igreja. Estamos fazendo. Estamos sofrendo com isso, estamos suando. Olha quem te criou. Quero dizer, de onde você tira essa atitude? Está fazendo algo por si mesmo. Então Jesus, eu lhes digo, ele viu através do belo. Venha, minha querida. Venha, meu querido, venha. Esta é a vida. Deixe-me mostrar algumas dessas lindas garotas aqui. Vir? Qual o seu nome? Esther. Nossa, Esther é de onde? Tecnologia. E quem é essa pessoa, hein? A Amanda. De onde ela é exatamente essa pessoa e qual a sua origem? UCC. Uau, 10 e rosto. Venham e fiquem em uma fila. Não, esta é Vida, uma pessoa muito especial e querida. Esta é também a Cu, que é uma presença importante aqui. E esta é a Amanda, que é uma amiga muito próxima e valiosa. Finalmente, temos o Cito, que também faz parte deste grupo e é uma figura significativa para todos nós. Macbeth disse: não existe arte alguma para revelar a verdadeira e profunda construção da mente no rosto de alguém. Você não pode realmente saber o que essas 4 pessoas representam de fato. Uma delas pode ser muito desleixada. Quantas irmãs conhecem algumas irmãs que são realmente muito desleixadas e incrivelmente sujas? Não você, é claro, mas você sabe, algumas pessoas podem de fato não saber cozinhar absolutamente nada, nem mesmo um simples ensopado de cebola, por mais básico que seja. Fabricantes de ensopado de cebola. Um dia fui a uma visita técnica com meu amado. Foi a primeira vez que fui a uma visita técnica. Ela não era minha. Acho que ela era minha amada. Quando ela me disse, não, eu tenho um amigo, um grande amigo de Wesley. Meninas, quando formos, iremos para o quarto dela e comeremos e tudo mais. Uau! Então eu estava animado. Achei que era uma realmente muito boa notícia para todos. Então, quando chegamos ao campus, um estudante, fomos para esse salão da África. Quando chegamos lá, eu estava sentado lá esperando ela dizer, eu vi a amiga dela dizendo, então eu estava lá pensando comigo mesmo, algo muito bom vai acontecer em breve, algo realmente bom. Então vi um pouco de Gary. Gary e um ovo cozido perfeitamente preparado. Gary e um ovo cozido perfeitamente preparado. Eu estava lhe dizendo, você pode perguntar para minha esposa. Gary e ovo cozido. Era isso que estávamos dando. Sem ensopado. Não tem nada de curry boeg. Sim. Havia alguma merda ou alguma coisa pequena. Gary e ovo cozido. Então eu disse à minha esposa, você sabe, eu realmente disse a ela. Mas você disse, essa é uma palavra muito bonita. Veja bem, porque você não conhecerá esse aspecto. Algumas garotas, elas são como carpinteiros. Quando elas entram na cozinha, é como se um carpinteiro estivesse na cozinha. Não sabe o que fazer. Olha para o ovo e diz, o que eu faço com esse ovo? A
visitação completa vai mostrar absolutamente tudo. Sim. Então, isso é para quando eu for visitar Cico, e eu for visitar Amanda, e eu for visitar a rainha Esther, e eu for visitar Viaida em Suniane. Assim saberei exatamente como eles estão. Veja bem, este não é o verdadeiro motivo da visita. Nós vamos ministrar. Estou mostrando que isso é um efeito colateral, um resultado direto. Aquele que trabalha para si mesmo, sim, é exatamente isso que acontece. Uau! O laboratório laboratorial para si mesmo. Você está fazendo algo por si mesmo? Quando você canta, você está realmente fazendo algo muito bom e significativo por si mesmo, algo que te beneficia profundamente. Esse lugar que vai assim e esse lugar que vai assim é muito atraente para os homens. Você está cantando para si mesmo. É por isso que muitas irmãs não estão mais no coral depois que se casam. É você mesmo que está fazendo isso para si mesmo. Porque você realmente acha que Deus fez este lugar aqui maior e isso é para ficar chamando sua atenção, sussurra. Então, quando você está cantando, sem sequer saber que está se valorizando, sem sequer saber que está trabalhando para si mesmo, você achava que estava apenas ensaiando, achava que estava se cansando à toa. Saiu musical. Aquele que trabalha para o seu próprio benefício. Um dia, numa certa irmã veio à igreja e decidiu. Veja, há algumas pessoas que conseguem perceber isso. Quando você está trabalhando para si mesmo. Então ela disse, quero entrar para o primeiro comitê de recepção de novos membros. Então ela era aqua. Eu não sei o que ela era. Eles costumavam se reunir com pessoas que vinham pela primeira vez. De repente vi um homem com um Jeep Cherokee, um veículo robusto e imponente, eu lhe digo, que a havia capturado. Ele a tinha sob seu controle. Ah, essa é a nova pessoa que chegou. Esta também é uma pessoa nova que se juntou ao grupo, trazendo consigo novas perspectivas e energias para o ambiente. E ela, senti em meu espírito que foi por isso que ela se juntou a nós pela primeira vez. Para que eles possam ver que esse trabalho tem algo a ver com pecado. Agora, como alguém você quer dançar? Oh, meu Deus. Ei. E então Jesus, uma visita muito importante para Jesus, que também visitou um fariseu. É isso mesmo. Esta foi a 10ª visita, não é? Uma visita significativa e cheia de propósito. Foi então que ele visitou o fariseu. Ele os explodiu. Ele disse, suas partes internas estão cheias de vingança e maldade. Seus idiotas. Ei. Ele os enganou e disse que eles eram bem tolos.
Uau! Não é incrível o que as visitas podem fazer? Quantos vão se tornar especialistas? Especialistas em visitação, sim? E eles estão pregando para você que você vai ficar louco com isso, não é? A alimentação, não é? Sim. E então, reunir e cuidar de tudo. Cuidadoso. Você simplesmente leva a pessoa junto. Vamos. Não vamos falar. Onde você está? Vem. Estou esperando por você também. Eu estou com sono, então vou tomar banho. Certo, vou esperar, sem problemas. Pode tomar banho. Vou buscar água para você agora mesmo. Isso é o cuidar. Como eu faço por você enquanto estou esperando? Vou ficar de olho em você enquanto toma banho. Sem problemas. Ah, você vai se atrasar. Não, tudo bem. Não é problema nenhum. Me carregue. Tem uma música assim. Me carregue. Onde eles estão? Porque eles demoram tanto quando sabem. Porque demoram tanto quando são chamados. Por que eles demoram tanto? Eles acham que por serem estrelas, nada pode ser feito contra eles. Fogo. Espere. Eles acham que por serem estrelas, nada. Fogo. Você está trabalhando para si mesmo. Você está trabalhando para si mesmo. Qual é o seu? Me carregue, Jesus, o seu verdadeiro e profundo me carregue. Me carregue, por favor. Ajude-me a te seguir fielmente. Ajude-me a te servir com dedicação. Ajude-me, ó Jesus. Ajude-me, por favor. Ajude-me a te seguir fielmente. Ajude-me a servi-lo com dedicação. Jesus, o Senhor é o meu bom pastor, nada me faltará, pois não terei falta de coisa alguma, absolutamente nada, em tempo algum.
Agora, vamos explorar outra parte muito interessante e legal do trabalho. Quais são os principais elementos que compõem esta obra de arte? Cuidadoso. Absing reze. Intério. Uau. Aconselhamento. É uma parte realmente muito legal, de verdade. Amém. Por que eu digo isso, afinal? Aconselhamento. Veja, todo mundo realmente precisa de alguém para conversar. Amém? Não é mesmo? As pessoas realmente precisam de alguém para conversar. Agora, lembre-se que eu disse a você para sempre acreditar que a Escritura é verdadeiramente inspirada por Deus. Então, tenha as Escrituras sagradas. Quando você vai a algum lugar, as pessoas querem que você abra a boca e fale um versículo ou uma escritura imediatamente. Você está em outro, em um reino completamente diferente. Quando você se levanta e está conversando com as pessoas e você simplesmente diz: você sabe, no fim de todo e qualquer túnel há sempre uma luz. E então, cada dia é seguido pela noite, que por sua vez é seguida pela manhã. E por causa disso, não é exatamente isso que as pessoas realmente querem. Precisamos das Escrituras. Sua palavra é uma lâmpada. Então, assim que você vai à casa de alguém e chega com uma escritura e explica algo para a pessoa, é como se a luz tivesse se acendido. É como se você fosse lá e acendesse a luz. Então, como se fosse de você uma irmã querida, de você um irmão amado, porque eles estavam esperando ansiosamente por alguém que realmente fosse falar com eles e talvez, infelizmente, você não falou, você não foi e essa oportunidade valiosa foi perdida. E eles desejavam poder ter alguém com quem pudessem sentar e conversar. Na primeira metade da minha vida cristã, todas as minhas mensagens eram conversas privadas de pessoa para pessoa. Quando Beth me disse para me abster das aparências do mal, por isso eu não deveria ir ao jogo aos sábados, foi uma conversa de um para um, de pessoa para pessoa. Ela me explicava cada parte do cristianismo com as escrituras. E quando precisamos de alguém e você não está lá porque disse que não quer ser um ancião. Então, eu não sou desse tipo, sabe? Eu sou do tipo quieta. Eu sou apenas uma garotinha. Lembre-se da pequena cadela, ela estava pregando e os meninos estavam recebendo as mensagens, tocando seus corações e eles se sentiam movidos a ir à frente. E eles foram à frente. Nós somos tocados e estamos nos movendo, sentiremos o poder. Sim, sentimos a unção e a graça. Amém, sim. Meu irmão, onde eu estava mesmo quando você me chamou para te ajudar com aquilo? Onde você estava? Eu parecia muito ocupado para realmente ouvir. Também eu parecia ocupado. Que legal, que interessante e que bom que você realmente sabia disso. Eu tinha um problema meu, um problema bastante pessoal e complexo que estava me consumindo. Pareceu para você de alguma forma que eu simplesmente não me importava com a situação ou com você. Por favor, não me condene por não estar lá presente e disponível quando você realmente precisou de mim e do meu apoio. Por favor, apenas entenda que cada um de nós tem fardos e responsabilidades que precisamos carregar. Não, nós realmente não conseguimos entender isso. Não, você disse que eu deveria entender que eu também tinha um problema. Então, por causa disso, eu não fui até você quando você precisou de mim e eu deveria entender. Eu disse que não consigo entender isso porque a Bíblia diz que devemos estar prontos a tempo e fora de tempo. Então, agora que é um tempo fora de época, em que você também está enfrentando os seus próprios problemas. Você está dizendo que não vai falar mais. Eu não acho que isso está certo. Está certo? E na sua dureza sofra as dificuldades. Isso não faz parte das instruções? Instruções particulares. Passe por isso e pregue a palavra.
Pregue a palavra, pregue a palavra. Pare de nos dizer que você entende que eu também tinha um problema. E eu quero que você entenda, por favor, você deve realmente dizer isso. Cante novamente, por favor, com mais emoção. Mas nós não vamos acreditar no que você está dizendo. Não posso falar assim. Nós não entendemos. Sim. Ah, meu irmão. Onde eu estava? Quando exatamente você me chamou para te ajudar com alguma coisa? Eu realmente parecia estar muito ocupado naquele momento, não é mesmo? Ah, isso é Muito, muito ocupado para ouvir. para visitar. Que legal que você realmente sabia que eu tinha um problema meu, um problema bastante significativo. Você cantou para você mesmo e eu simplesmente não ajudei em nada. Sim, é exatamente assim mesmo. Entendem apenas. Ok. Por não estar lá. Apenas entenda que todos os dias temos fardos que temos que suportar. Alguém que está sempre disposto a nos ajudar. Sim, e é Jesus. Sim. Você feliz que Jesus sempre pronto para ajudar, mesmo quando falham? Ele tem o seu cuidado? Somos os únicos que de uma forma ou de outra, em algum momento de nossas vidas, saímos uns dos outros. No entanto, aquele de quem sempre e de forma incondicional precisamos é o Senhor, nosso Criador e guia. E além disso, todos nós, sem exceção, precisamos da ajuda, do apoio e da solidariedade de um irmão ou de uma irmã, pois a vida é uma caminhada que se torna mais leve e significativa quando compartilhada. Mas aquele em quem sempre e verdadeiramente podemos confiar plenamente é o nosso amado Senhor Deus. Oh, minha querida irmã, por favor, diga-me, onde exatamente você estava quando eu realmente precisei de alguém para conversar sobre um defeito meu que, infelizmente, persistiu por um período tão longo de tempo? A fé. Eu não podia realmente compartilhar, não podia compartilhar com qualquer outra pessoa. Porque qualquer um realmente me entenderia profundamente. E quando eu não podia conversar com você, meu querido irmão mais velho, então, por favor, não me condene por não estar lá quando você verdadeiramente precisava muito de mim. Oh, só precisamos entender que cada um de nós tem o seu próprio fardo pesado para carregar. Oh, e eu sei que você me ama muito, muito. Mas às vezes você não sabe o que dizer, você não sabe o que dizer, você não sabe o que fazer. Não. Isso me dará forças para superar isso. Mas há alguém que está sempre disposto a nos ajudar. Sim. E ela é a irmã amorosa e carinhosa de Jesus. Apenas cuide muito bem dele, por favor, com todo o seu coração. Veja que ela está grudada nos outros. É como se eu dissesse: onde você estava quando eu precisei conversar com alguém? Onde você estava? E o que você disse de novo? Você precisava de alguém para conversar. Para não conseguir compartilhar. Com todo mundo, qualquer um. Com qualquer pessoa. Um ancião ou um pastor. Porque todo mundo realmente não me entenderia. E quando eu não podia conversar com você, eu me sentia muito sozinho. Foi quando eu me senti tão sozinho. Ah, eu sei que você realmente me ama muito. Mas às vezes você não sabe o que dizer. Você não sabe o que dizer. Você não sabe o que fazer. Isso me dará forças para atravessar com esperança. Mas há alguém que está sempre disposto a nos ajudar. Sim, e ela é a irmã amorosa de Jesus. Apenas cuide muito bem dele. Esta música é sobre aconselhamento. É sobre aconselhamento.
Então, às vezes, você não sabe o que dizer. Você não sabe o que fazer. Às vezes, não sabemos o que fazer. Alguém me enviou uma mensagem. Eles estão trazendo o cadáver do meu pai para casa. Eu não sabia o que dizer. Às vezes, você não sabe o que dizer. Eu não sabia o quê. O que eu deveria dizer? Sim, estou ao lado da esposa de alguém e o marido está deitado em um caixão. Eu não sei o que dizer. E é verdade, às vezes não sabemos o que dizer. Mas veja, Deus nos colocou ali para dizer algo. É por isso que Deus ora e é por isso que você está ali. Porque estando na sala com uma pessoa, você sabe, você precisa ter algo a dizer. É por isso que queremos 100 presbíteros, não 10. E pastores. Quem vai conversar com alguém, converse com ele. Eu me lembro de um dos meus pastores, ele estava cuidando da irmã dele, sabe? E dos membros. Uma delas não estava se casando. Ninguém estava pedindo ela em casamento. Ela precisava de alguém para conversar com ela, porque algumas pessoas elas não conversam, elas não são amigáveis. Você precisa de alguém para te dizer, vamos lá, você é bonita, você é legal. Faça o seguinte. Então ele pegou a cabeça dela, ele disse, você está sempre usando calças, você não usa vestido. Ela disse, eu não tenho vestido. Torne-se uma dama. Ela precisava de alguém para isso. Eu não estava lá. Ele estava lá. Você precisa de vestidos. Ele disse, pegue este vestido. E veja, quando isso aconteceu, ele passou de falar para cuidar. Ele a levou à loja e disse, pegue este, aquele, 2. Ela me contou, disse, ele me comprou 5 vestidos. Ela disse, eu me lembro desses vestidos. Ela começou a usar os vestidos. E o irmão dela veio até ela. Irmã, boa noite. Eu estava passando tranquilamente pelo coqueiro quando de repente te vi ali embaixo do pé de manga. E eu estava pensando que o coqueiro é mais bonito que a mangueira. Você gostaria de vir? Uau! Você. Um pastor deixa de alimentar e de reunir as pessoas e passa a elevar a pessoa verdadeiramente. Eles disseram, vamos lá. Desta vez estou segurando você. Eu mesmo estou segurando você. Estou carregando você. Um pastor carrega consigo o momento em que ele mesmo levanta as ovelhas e as tira da água. Sim, porque eles não conseguem se carregar. Eles não conseguem andar. Um dia, uma certa e distinta senhora, a nobre Lady Ladyship, ela realmente precisava de alguém. Vocês sempre precisam de alguém para conversar, para compartilhar pensamentos e sentimentos, para ter um apoio. Pode. Então, eu não sei o que as pessoas fariam se não houvesse Churchill. O que você faria? Eu não entendo como seria a sua vida se não houvesse ninguém para conversar. E minha querida irmã amorosa, diga-me, por favor, onde você estava exatamente quando eu realmente precisei de alguém para conversar sobre um defeito meu que eu carregava comigo há tanto tempo. Uau! Não consegui compartilhar. Não poderia compartilhar com qualquer um. Isso não, porque qualquer um. Todo mundo, eles não entendem o que você diz a eles. Quando eu não conseguia falar com você, não falava. Foi quando me senti tão sozinho. Eu sei que você me ama, mas às vezes você não sabe o que dizer. Você não sabe o que dizer, não é mesmo? Você não sabe realmente o que fazer. Isso me daria um grande trabalho. Ela tinha um namorado que era o menino. Ela era uma pessoa intrinsecamente fraca. Quando o rapaz chega e diz, querida, então algo se move profundamente desse jeito. Quando ele a toca, ela simplesmente derrete completamente. Um belo dia ele veio e então simplesmente foi até ela e dormiu suavemente com ela, tranquilamente, ao lado dela.
Agora ele era como um marido, entrava e saía quando queria. Quando? Quando ela. Porque ela sabe que é errado. O cara não está certo. Quando ela. Porque ela simplesmente, ela acabou de se mudar. Ela estava fritando alguma coisa na cozinha, ela estava cozinhando algo cuidadosamente. Ah, e o pastor ficou bastante irritado com a situação. O que é aquilo? Ele estava falando com o abate. Então ele foi até a loja e comprou algumas ferramentas. Ferramentas de carpintaria, muito úteis para o trabalho. Estou falando de um pastor. Veja, ele chega a um ponto. O conselho vai encerrar com aquele aconselhamento. Nós afastamos o bonito das igrejas. Então ele passou da carpintaria para carregar coisas. Então ele foi até a casa com suas ferramentas de carpintaria, desparafusou a porta, o trinco e trocou a fechadura por uma nova, dizendo: esta é a chave. Então esse cara que agora tem em sua posse a chave, é uma chave bastante antiga, e por isso não podemos entrar. Que pastor é esse? Eu disse, que pastor? Ele é um bloqueador. Ele trocou as chaves. É um verdadeiro shiá. São do tipo, quando ouço esse tipo de história, e eu fico feliz que pessoas que foram treinadas por ela façam isso. Não são meus pastores, né? São meu povo que agora bebe. É assim que eles estão pastoreando as pessoas. Eles vêm para trocar a fechadura da casa. Besteira, besteira. Só vem aqui e se comporta mal. O que você quer dizer? Ela precisava de alguém para conversar sobre o pensamento que teve. Ela não podia contar para qualquer um, porque nem todo mundo entenderia. Eles disseram, como assim? Como assim? Se ela tivesse falado com a irmã, uma irmã muito rígida que ela tem, quero dizer, como assim? Quero dizer, como assim? Como você se recompõe, termina e vai embora? Mas meu coração está sangrando. Ah, precisamos de pastores. Quantos percebem que precisamos disso? Precisamos de galpões fortes que transportem pessoas com força para carregar você. Um dia, um dos meus navios estava sendo destruído por um garoto naquele ponto. Eu disse, onde ele está? Onde ele está? Eu disse, qual é o número dele? Ligue para ele agora. Quero vê-lo agora. Quando o vi, eu disse, me escute, deixe-me lhe contar, deixe-me avisá-lo. Sim, eu mesmo o avisei, disse para nunca mais fazer isso com essa garota. Sim. E eu lhe disse algo que aconteceria com ele no futuro. Imediatamente ele respondeu e disse, eu não vou ficar para trás de forma alguma. O que é que você quer dizer? Um dia fui procurar uma das minhas ovelhas que ainda estava na arena do namorado, bem cedo de manhã. Eu disse, o peito começa por volta das 9. Eu estava lá às 6, 7 horas, porque eu sabia que você disse que ela não poderia vir. Eu disse, disser, ela não está mal. Eu disse, espero, não é problema algum. Levante-se agora mesmo dessa cama, tome o seu banho e eu estarei aqui pacientemente esperando por você com calma. Ela se levantou lentamente, olhou cuidadosamente para trás e observou o vestido. Vamos à igreja. Foi necessário um carro de resgate de longa distância, um veículo especializado para essa tarefa. Veja, isso é carregar você. Você segurou a pessoa com grande firmeza. Vamos seguir em frente. E até hoje, mais de 30 anos depois de todos esses acontecimentos, ela continua servindo de forma dedicada. O Senhor cuidou dela com muito carinho e providência divina. É fantástico, é realmente incrível, de fato. Quantos vão se tornar portadores? Porta-aviões, porta-navios, como por exemplo, temos porta-aviões, temos transportadores marítimos, temos carros de aeronaves, mas temos porta-aviões. Aeronaves podem ser transportadas. Quanto mais custa uma ovelha? Quantos estão gostando desse lindo trabalho? Quantos sentem que é um trabalho bonito que precisa ser feito? É um trabalho bonito que precisa ser feito. Que trabalho?
Que trabalho. Que trabalho lindo. Há muito mais honra e um profundo respeito em ser um pastor ou um líder espiritual do que em ser um médico, um carpinteiro habilidoso ou um atuário. O que um filósofo, um estatístico, o que exatamente é isso? Por que você compara coisas que não são iguais? Ciências da saúde e o clima meteorológico em geral. Quem é o climatologista? É impressionante? É impressionante? Sabe, é por isso que Jesus disse, você sabe, Jesus disse, Pedro, você me ama de verdade? Você me ama? Pedro disse, meu Senhor, por que o Senhor ainda pergunta? Você sabe que Jesus disse, você me ama, você realmente me ama. Alimente minhas ovelhas. Isso é tudo. Cuide dos meus pequenos. Foi por isso que Deus me enviou a primeira carta para cuidar dos cordeirinhos tenros. Porque essa é a expressão do amor de Deus. Cuidar das crianças com amor e carinho. O cordeirinho pode alimentar minhas ovelhas. Eu morri pelo meu povo, eu os redimi. Lembra-se de ontem como Roda redimiu seu próprio irmão com sua própria vida. Ela veio como eu vou me entregar e ela foi fechada para seu amado irmão, seu único irmão. Uau! Foi isso que Jesus fez. Ele desceu e foi desligado para nós. Isso significa que você deve ser muito precioso. E ele disse, por favor, cuide dele depois que ele sair da cadeira. Onde ele está? Você está espalhando a palavra agora. Você se mudou. É um missionário. Então Jesus me perguntou isso. Você me ama? Onde eles estão? Você me ama? Você ama? Você vê agora porque demora tanto? Tempo. Demita-os assim que eles chegarem. Não muito perto. Você é muito perverso. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Estou perguntando se você ama. Jesus realmente precisa saber se você o ama. Então o que você vai fazer? Alimentando, reunindo, carregando, liderando, certo? Visita, aconselhamento e interação com as pessoas. É um trabalho lindo. É fantástico, é maravilhoso e verdadeiramente incrível. É o mínimo que você pode fazer. Isso é o mínimo que você pode fazer depois de tudo que o Senhor, em sua infinita bondade e sabedoria, lhe mostrou. Uau! Você está animado com isso? Você está maravilhosamente feliz? Você vai entrar nesse lindo emprego? Belo trabalho. Uau! Então, se este é o capítulo 1, temos mais 6 capítulos. Quer dizer que você vê que precisamos de mais 6 acampamentos como esse. Sim, para passar por esse trabalho. Uau! É o mínimo que você pode fazer. Não, ser pastor é o trabalho mais absolutamente fantástico, verdadeiramente maravilhoso, incrivelmente emocionante, belíssimo, inspirador, profundamente inspirador e genuinamente emocionante que uma pessoa pode ter que fazer. Sim, muito satisfatório. Sim. Um dia eu convidei alguém para, você sabe, ministrar. E quando ele terminou, eu lhe dei um honorário. E ele estava indo embora. Ele disse, ouça, pastor, eu pagaria para vir aqui. Eu pagaria para vir aqui. Sim, veja bem, não é que você vai receber algo. Eu pagaria ao Senhor para ter um trabalho assim, um trabalho tão gratificante. Não é que ele vai me pagar. Eu gostaria de pagar para que ele, por favor, me empregasse para trabalhar para ele. Que palavra, sim? É assim que esse trabalho é verdadeiramente maravilhoso, que você até mesmo pagaria para conseguir este emprego tão desejado. Amém. Você está me ouvindo agora? Certo, então agora nós vamos passar por tudo, de forma completa e detalhada.
Quero que a gente passe por todos os nossos pontos antes de terminarmos. Logo estaremos chegando ao fim do acampamento. Amém. Todo mundo realmente precisa de uma pequena ajudinha para poder recompor a sua vida. Uau, isso é uma grande verdade, muito verdadeiramente. É poderoso. Isso é fantástico. Isso é estupendo. Você está sendo abençoado. É uma câmera. Você acredita que é uma câmera? Pergunte a qualquer um. Você sabia que é uma câmera? Perguntar. Está gostando do acampamento? Uau. É muito, muito poderoso, de verdade. Uau, isso é realmente incrível. O realmente belo trabalho. E fomos abençoados com a linda tarefa de nos tornarmos filhos. Pergunte ao seu amigo. Você é filho, filha ou estranho? O que você está? O que você está? Você é um espião? Você é um espião? Então queremos passar pelos 50 pontos. Anote suas observações. Sim, yes. Estamos reforçando os caminhos para se tornar um verdadeiro filho de Deus. Amém. Ou uma filha amada e abençoada. O primeiro e mais importante passo é que você deve ser. O quê? Você deve ser forte. Não queremos pessoas frágeis. Amém. Você deve ser forte porque as coisas vão lutar contra você. As coisas vão tentar impedir você de se tornar um filho. Quando você sabe de algo que é bom e quer ir atrás disso, sempre haverá muitas pessoas que tentarão te impedir de fazer isso. Pessoas com más intenções e pessoas com boas intenções. Sim, às vezes não são apenas os satanases que te impedem de avançar. Às vezes os santos, com suas próprias crenças e ações, podem de fato te impedir de progredir. Cuidado também com os santos. Sim, Bartimeu queria a cura dos seus olhos. Naquele momento não eram prostitutas que estavam impedindo ele. Não eram assaltantes armados. Eram discípulos. Cuidado agora. Cuidado agora. Então você deve ser forte em relação àquilo em que acredita. Você deve ser forte. Você ficará chocado ao saber de que ângulo a oposição virá. Sim. Que a pessoa que você realmente espera que o incentive ou que o ajude de alguma forma, será aquela que tentará ativamente impedi-lo. Então deve haver alguma convicção dentro do seu estômago, forte e sólido. Caso contrário, você ficará surpreso. Até Eliseu, ele era um homem, ele foi impedido por Elias, o profeta. A própria pessoa de quem ele buscava a unção divina era quem o desencorajava de forma significativa. Disse: eu vou para Gilgal, não venha, sente-se aqui e espere. Ele disse: enquanto o Senhor vive, que sua sentença seja enquanto o Senhor vive. Sim, seja forte. Eliseu não se permitiu ser impedido de forma alguma, de maneira alguma. E enquanto você está sentado aqui, há coisas tentando impedi-lo. Seja forte. Seja forte contra seus amigos. Seja forte contra seus sentimentos. Seus sentimentos. Sentimentos. Porque todo mundo aqui é chamado. Sim. Mas se você não for forte, o Ted vai arrancar os seus pés com toda a certeza. Ted. Little Teddy. Você sabe que esse cara não está certo. Mas quando ele realmente vem e produz a voz de barítono profunda e ressonante. Ei, querida, você está realmente me ouvindo agora? Querida, por favor, me diga, como foi o seu dia hoje, em todos os seus detalhes e acontecimentos? Querida, ninguém realmente se importa com a forma como um gato se comporta ou o que ele faz. Querida, parece que você está derretendo bem diante dos meus olhos, o que é bastante preocupante e visível. Seja forte. Eu disse, seja forte. Eu disse, seja forte. Para ser um verdadeiro filho, qualquer um que tente seguir como um filho de Deus, você certamente vai encontrar grande oposição. Você vai encontrar obstáculos. Deixe-me te dizer, as coisas não estão simplesmente ali prontas, te chamando.
estou aqui, venha me buscar. Não. Mesmo se você olhar novamente para a vida de Elisá, além do fato de que Elias era o que o impedia, houve alguns outros profetas. Sim, veja, é sempre esse tipo de discípulo santo, cristão. Já estivemos por aqui antes, estávamos aqui antes de você chegar. Já fazemos isso há muito tempo antes de você chegar. Tomar cuidado. Você não sabe muita coisa, é muito jovem e assim por diante. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Você ficará surpreso ao saber que em 2 anos estará estacionado em algum lugar, quando outros carros passam em alta velocidade. Removeremos seus dormentes e trocaremos seu virabrequim. Mas quando eu vejo você, já vejo alguém pregando aos 80 anos. E quando vejo alguns dos melhores pastores que Gana já produziu. Número 2, você deve operar na graça divina. Isso é o que está verdadeiramente disponível para você. A palavra está disponível. Existem muitas graças. Eu te digo, existem muitas graças. A graça de prosperar completamente, a graça de ter total domínio, a graça de vencer com sucesso, a graça de profetizar com fé, a graça de olhar para alguém e dizer para a pessoa que o carro dela, você está usando este número de placa GW4 247 e 13. É realmente uma grande e notável graça. É uma verdadeira e completa graça, de fato. Sim, é realmente uma graça. Você pode simplesmente olhar para alguém e dizer, seu aniversário é 4 de janeiro de 19. É uma graça. E é realmente real. Então você estava fornicando nas últimas 2 semanas? Sim. E você estava usando calcinha vermelha. É uma verdadeira graça, uma coisa linda de se ver, é uma graça. Uma calcinha vermelha agora que está super na moda e é um charme absoluto, perfeita para qualquer ocasião especial. Calcinha vermelha. E quem disse, então, ministro, agora realmente, parar. Não diga que isso é apenas uma simples graça, mas na verdade nós não estamos operando ou trabalhando nesse tipo de graça que você está se referindo. É isso, é uma graça. Mas o que está disponível para nós nesta casa é a graça de fazer pessoa a pessoa, testemunhar, começar uma igreja, pregar, ensinar, aconselhar, reunir, alimentar, liderar, interagir. Essa é a graça. Trabalhe nessa graça. Não fique aqui procurando por algumas graças extrínsecas. Se você quer profetizar números de cartão, está no lugar errado. Isso existe, é real. Não entenda errado, é real. Mas não é isso que estamos fazendo aqui. Quando você começar o seu ministério, não fique profetizando números de carro. Não fique fazendo libertação profética no domingo de manhã, quando deveria estar pregando sobre lealdade e estabelecimento. A graça aqui é a graça de ser pastor. Eu te digo, não é em todo lugar que vão permitir que você seja pastor. Conheci um irmão há muitos anos, ele disse, ele queria ser apenas um líder de célula em sua igreja. Não que eles digam, eu estava falando com ele, nós estávamos em algum lugar. Então ele quer ser, ele sente o chamado de Deus em sua vida. E ele quer ser um líder de célula doméstica. Ele disse que foi a 5 entrevistas. Ele ainda não foi chamado. Sim, praticamente. E ele sente vontade de deixar a igreja para vir ao Farol. Porque quanto ao Farol, ele sabe, ele diz, é uma igreja do tipo, quem quiser pode vir. Sim. Estou te dizendo, não é toda a igreja, e não há muitas igrejas onde você tem um acampamento. Quando o pastor sênior, o pastor principal, está falando sobre o ministério, o chamado de Deus. Em alguns lugares, quando dizem acampamento, é um piquenique. Estamos levando nosso isopor com jolof, arroz e Fanta. Vamos a um brigadeiro. Isso é um acampamento de verdade. Do que exatamente você está falando, minha querida? Isto é para nós, apenas para nós aqui, para nós mesmos. Essa é a graça. Não venha e despreze a nossa graça. Ande nela. Sim, ande nele. Deus trouxe você aqui. E Ele sabe por que trouxe você aqui. Da sua casa para a igreja.
Não há muitas igrejas? Por que Deus te trouxe aqui? Ou você acha que foi seu antigo colega de quarto que te trouxe a esta igreja? Acha que é seu antigo colega de quarto? Você acha que é seu tio? O Salmo 68 e o versículo 6 dizem: tu que fazes com que os solitários vivam em família. Ó Deus, tu que estabeleces. É Deus quem nos coloca em famílias. Sim, é Deus. Seu colega de quarto pode ter trazido você. Seu antigo colega de classe pode ter trazido você. Mas é Deus. Versículo 6 do Salmo 68, ele faz com que os solitários vivam em família. Esta é a família em que Deus te colocou. Você deve admirar a graça que está sobre nós e andar nessa graça. Não crie problemas para si mesmo. Sempre que todos estamos indo para um lado, você tenta ir na direção oposta. Existe uma graça, e quando você flui nessa graça, eu te digo, sua vida se torna verdadeiramente linda, linda. Número 3, glória a Deus. Lembre-se das coisas que você ouviu, lembre-se das coisas. É por isso que se você comprar um dicionário, você se senta ali e você o estuda cuidadosamente. Uma das palavras no dicionário de inglês é esquecer. Esquecer é uma palavra que talvez você não conheça. É uma palavra, nossa tendência natural de esquecer é inata. É algo com que já nascemos. E você deve constantemente se lembrar disso, sempre. Continue se lembrando. Quando você ouve algo significativo do seu pastor, do seu guia espiritual, é sua responsabilidade de realmente absorver e aplicar essa mensagem. Paulo disse a ele, lembre-se, continue se lembrando. É sua responsabilidade se lembrar. O fato de você ter ouvido uma vez não significa que isso terá qualquer impacto em você. E você se lembra assistindo aos DVDs. Você se lembra ouvindo as mensagens. Está absorvendo os CDs. Comprando e ouvindo. Lembre-se. Você teve seu coração partido. Algum garoto tolo escreveu um poema. Ele foi para Placito copiar um poema para você. Você achou que eram palavras dele mesmo. E você colocou debaixo do seu travesseiro. Toda noite você lê e se aprofunda em suas histórias favoritas. E ele te abandonou. Você está se lembrando de mentiras, maldade e traição. Sim. Mensagens de texto que não eram para você foram enviadas para você por engano. Você não consegue apagar. Todo dia você lê um pouquinho. Você está aqui? Sim. Não era para você. Ele estava pensando em Lequisha e foi até o inferno e apertou o botão amor. Era o texto de Laqueixa. Você está aqui? Você vai ser um absorvedor de mensagens. Sim, sim. Há algum tempo nos ensinaram isso. Quando você absorve mensagens, quando você absorve e observa, você é. Você está recebendo a unção. É verdade, mas também estamos falando apenas de se lembrar, simples lembretes, só isso. Não se trata nem de unção para pregar, unção para ministrar. Estou apenas me lembrando de que realmente esqueci alguns aspectos importantes do serviço. Você não percebeu isso, não é? Quando você ouve uma gravação de uma reunião, um culto, um acampamento, você estava no acampamento, ouve coisas, você se pergunta, o que foi dito aqui? O que foi dito aqui? Porque quando você está em uma reunião, há distrações momentâneas, você pode ver alguns quadris e você se distrair. Glória a Deus, sim. Se você está aqui e não tem equipamento para se lembrar, então o seu chamado está em questão. Você deve ter algum apetrecho para se lembrar. Por enquanto, esqueça a unção, a pregação e as habilidades de ensino. Apenas lembretes. Se você não tem lembretes, seu telefone não tem lembretes, alguém vai lhe dar a glória. Você deve se lembrar de que meu encontro é às 19 horas. Sexta à noite com o grande Kobe. E é agora o momento de se lembrar das coisas reais, das coisas certas.
Aleluia. Número 4, pregue as mesmas coisas. Olá. Pregue as mesmas coisas. E até mesmo essa, na Lighthouse, na Fesla, até as mesmas coisas que você deveria pregar, talvez nem toda a sua vida seja suficiente. É muita coisa. É muita coisa. Tantas variações, muitas diversidades e diferentes tipos. Os cariços e os poimanos e os macanes e os oigos são alguns exemplos notáveis. Eles são diferentes. E os alemães, coisas diferentes. A mesma coisa. A mesma coisa que alguém pregou e está ministrando em ilhas na Malásia e na Indonésia. Vejo vocês nas ilhas ao redor de Madagascar. Yeah. Se aquela pregação o levou até lá, a mesma pregação levará você até lá. Glória a Deus. Número 5. Estou te lembrando. Sim, é só isso. Dê ênfase aos homens fiéis. Se você é um ancião e está começando sua igreja, você deve enfatizar a atenção deve estar voltada para os homens fiéis. Você deve ser sensível aos desperdiçadores de tempo. Seja sensível. Algumas pessoas não podem comer arroz porque sua pele é sensível. Conheço um irmão que não consegue tomar banho com água fria. Quando ele toma banho com água fria, ele tem uma reação. Sensibilidade. Você deve ser sensível às pessoas que Satanás enviará para desperdiçar seu tempo. Sim. E afaste-se deles. Não importa quem eles sejam. Quando eu digo não importa quem eles sejam, é porque realmente não importa quem eles sejam. Porque nossos olhos estão vermelhos. Eu não sei sobre você, mas os nossos olhos estão muito vermelhos. Queremos fazer algo antes de morrer. Queremos fazer algo. Você não pode ficar diante de Pedro no céu e não ter nada em suas mãos. Onde estão as suas obras? Onde estão as suas obras? E há pessoas que não são fiéis. Eles não estão interessados no que você está fazendo. Afaste-se deles e tenha ao seu redor pessoas que o encorajem. Na ciência chamamos isso de potenciação. Ou seja, não importa o que você esteja fazendo, algumas pessoas podem interagir com você e aumentar sua energia. Sim. Sinergias. Sinergia, eles vão te promover. Vejo você subindo. Vejo você correndo mais rápido. E as pessoas para ajudar você a correr mais rápido estão lá. E as pessoas para impedir você de avançar também estão lá. Que o Senhor toque seus olhos para que você os reconheça. Que Ele toque seus olhos para que você os conheça. Estou te dizendo, isso não é brincadeira. Enquanto você visita pessoas, acompanhando pessoas, novos convertidos, o bispo nos disse ontem que mesmo quando os novos convertidos dizem, volte amanhã para uma reunião, aqueles que vêm são os fiéis. Sim. Não gaste sua preciosa energia, seu pouco tempo, correndo atrás do vento. Número 6, suporte a suavidade em geral. Desculpe, suportar o quê? Ouça, por favor, me escute agora, realmente. Estamos procurando por pessoas que realmente consigam passar por isso e sobreviver a todas as adversidades, que consigam atravessar as dificuldades e, de fato, sobreviver. Estamos procurando por pessoas fortes e resilientes, porque o ministério, em sua essência, não é uma brincadeira. O ministério é uma guerra constante e, por isso, não queremos pessoas frágeis ou despreparadas. Você entende o ponto que estou querendo dizer? E eu percebi, curiosamente, que as mulheres suportam muito mais as dificuldades da vida do que os homens, apesar do casamento, dos filhos e de tudo isso. Com a exceção de algumas poucas e raras baixas, é claro. Vai te surpreender saber que no final das contas, pode ser que haja mais mulheres aqui ainda no ministério, ainda servindo a Deus em tempo integral, do que alguns homens. Uma pequena dificuldade financeira, então vou trabalhar na Tigo. Aproveite.
Você precisa ter a capacidade de passar por dificuldades e ainda assim manter o rumo. Foi assim que Jó sobreviveu e no final ele recebeu o dobro pelo que sofreu. Mas a esposa dele disse: não, nós não gostamos dessas coisas. Nós não vamos à igreja quando nossos filhos morreram. Não fazemos o ministério quando nossas casas estão destruídas, disse Jó. Você está falando como uma dessas mulheres tolas. Que bobagem. Que o Senhor te ajude a suportar as dificuldades. Ouça, não pense que o ministério é só isso. Vou chegar numa sala com ar-condicionado, fazer uma reunião, dançar, seja lá o que for. Como você chama isso? Quão profundo é o seu amor? É o seu amor quão profundo? Não. Quando você termina isso, vai para o intervalo do café e depois para o intervalo do jollof, nem sempre é assim. De vez em quando há pausas para café, mas às vezes pode nem haver água para beber. Que você possa suportar, eu disse. Que você suporte as dificuldades. Ouça, deixe algum espaço na sua mente, no seu pensamento, de que há dificuldades. Deixe algum espaço, por favor, deixe algum espaço. Não pense que é tudo assim tão simples e direto. Deixe algum espaço, é fundamental. Número 7. O que exatamente você quer dizer com isso? Qual é o número 7? Ser o quê? Seja uma enfermeira. Seja um médico. Seja um climatologista. Não, seja um soldado. Seja um soldado. Seja um soldado e siga em frente. Estamos marchando. Eu disse, estamos marchando. Seja um soldado e siga em frente. Juntar. Seja um soldado. Quando marchamos como soldados, vocês marcham como contadores. Você está marchando como um participante de um acampamento em busca de alguém amado. E número 8, aprenda sobre a guerra. Aprenda sobre a guerra. Mal posso esperar para aprender sobre a guerra? Sim, eu quero aprender. Quantos de vocês querem aprender? Porque veja bem, Paulo disse que ninguém que está guerreando, veja, ele usou a palavra, nenhum homem que guerreia. Nenhum homem. Diga ao seu vizinho, você pode não saber, mas é uma guerra. Não é um prazer de lazer. Você pode não saber, mas é uma guerra. É uma guerra. Veja, sua mente precisa funcionar bem, caso contrário você ficará chocado e sairá do ministério. Um choque pode te tirar do ministério. É uma guerra. Uma guerra e uma conspiração para tentar impedir você de servir a Deus? Sim, foi exatamente no ano em que eu me tornei pastor que infelizmente meu amado filho morreu. Você vai continuar? Ou você vai ter que voltar para sua mãe, ou então vai ter que voltar para sua antiga igreja. Lute com todas as suas forças pelo seu sobrevivente. Pare de lutar pela pessoa amada de alguém e lute pela sua sobrevivência no chamado. Pare com isso agora mesmo. Não faz sentido algum, de verdade. Pare de lutar para ir para a América, por favor, de uma vez por todas. Não se envolva com esta vida aqui, por favor. Número 9. Glória a Deus. Não se enrede. E eu fui muito abençoado por algo, disse o bispo. Ele disse que para saber que você está enredado, basta observar o quão fundo você entrou nessa coisa. O quão fundo você está nisso, rapaz. O quão fundo você está nesse curso. O quão fundo você quer fazer mestrado, doutorado. Fundo, 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 fundo. Quão profundo? A profundidade que buscamos é a do seu amor pelo ministério, a do seu amor pelo chamado, a do seu amor pelas coisas de Deus. É aí que você deve se aprofundar cada vez mais. Aleluia.